Jesus veio, como todos nós sabemos a história de como Jesus nasceu, de como ele viveu os 30 anos aqui na terra, e dos 30 para os 33 anos, que foi a sua missão, onde ele recebe o Espírito Santo, que o Espírito Santo capacita ele para suportar a humilhação, suportar o sofrimento, carregar aquela cruz e morrer na cruz por nós. O Espírito Santo estava por trás de todos os milagres de Jesus, de todos os acontecimentos no ministério de Jesus. O Espírito Santo estava por trás. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, depois apresenta-se aos discípulos, e agora Deus, através do Senhor Jesus, ele resgata a humanidade de volta para ele. Jesus volta aos céus, ele envia o Espírito Santo, e agora Deus, para que ele se manifeste nesta terra, ele dá continuidade através de quem? Do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Deus tem seus métodos de trabalhar, e quando Deus quer chegar em algum lugar, como é que ele vai, se ele é um ser espiritual? Para salvar a humanidade, Deus não enviou anjos, Deus enviou seu Filho, como diz o livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todos aqueles que creem, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Esta parte Deus cumpriu, Jesus fez a parte dele. Agora Deus, através dos seus filhos, ele chega a mim e a cada um de vocês, porque para Deus chegar em determinado lugar, como é que ele vai, igreja? Há uma pessoa nas trevas, como que Deus vai até aquela pessoa que está nas trevas, se ele é um ser espiritual? Ele vai enviar os anjos para pregar? Não. Anjos do Senhor têm capacidade de pregar o evangelho? Foi dado para eles poder? Não. Foi dado para quem? A quem? Não foi dado para anjo, foi dado para nós o poder de pregar o evangelho do Senhor. Então, para o evangelho do Senhor chegar aonde Deus quer que chegue aquele evangelho, como é que Deus vai chegar? Como que esse evangelho vai chegar? No lugar que Deus quer que esse evangelho chegue. Através de anjos. É anjos que vai lá? Através de quem? Então no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, olhe a promessa que chegou até nós. Isso aqui aconteceu mais de 2000 anos atrás. Jesus reúne os seus discípulos e diz o seguinte: mas receberei poder. Receberei o quê? Fracasso? Poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Então o Espírito Santo é o quê? Poder. A promessa do Senhor para os discípulos é que eles iriam receber o poder do Espírito Santo através da sua descida. Para que o Espírito Santo? Igreja, sem o Espírito Santo não temos como testemunhar a Cristo. Sem o Espírito Santo não há evangelho. Sem o Espírito Santo nós jamais compreenderemos a palavra do Senhor, porque é Ele que nos convence, é Ele que nos ensina. É o Espírito Santo que antes dos servos do Senhor pecar, o Espírito Santo
fala no nosso espírito. Não faça isso. Não faz. Não faz. O Espírito Santo nos ama. Ele nos alerta antes de cairmos. Nenhum cristão que um dia abandonou o Evangelho, ele nunca abandonou, nunca desprezou a palavra, desprezou o Senhor, sem que antes o Espírito Santo não falasse. Mas a Bíblia diz: quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o quê? O vosso coração. Então o problema está onde? No coração. Mas o Espírito Santo, ele convencerá, por mais duro que seja o coração, ele convence o do pecado. E a promessa aqui: sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins. Os discípulos, eles não poderiam testemunhar o que Jesus fez, e ele nem poderia fazer o que Jesus fez, se não recebesse o quê? O Espírito Santo. Você sabe por que nós estamos de pé? É porque o Espírito Santo tem nos sustentado. Você sabe que nós estamos vivos? Porque o Espírito Santo tem nos segurado. A razão de muitos de nós, ou de vocês, não ter caído, é o Espírito Santo. É Ele que está por trás da nossa vida. Os discípulos não podiam ser testemunha, ou testemunhar a Jesus, se eles não tivessem o Espírito Santo. E até aqui, eles não tinham o Espírito Santo. Jesus manda que eles aguardassem a promessa do Pai, porque sem o Espírito Santo, eles não poderiam testemunhar Jesus, nem em Jerusalém, nem na Judéia e nem em Samaria. Nenhum crente consegue lá fora testemunhar Jesus se não tiver o Espírito Santo. Por mais que você se esforce, você não tem como ser uma testemunha. Testemunhar a igreja. Para você testemunhar, você só pode testemunhar aquilo que você viu, ou não. Você pode ser testemunha de alguém, de algo que você não viu. Você tem como testemunhar algo que você não viu? Como os discípulos iam testemunhar se eles não tivessem visto os milagres? Mas ainda que eles não tivessem visto, o Espírito Santo ia trabalhar dentro dele, através da fé, para crer. A Bíblia diz que nós somos mais bem-aventurados do que aqueles que viram e não creram. Muitos viram Jesus, mas não creram. E nós não vimos Jesus, mas nós cremos. Você não viu Jesus, mas você crê. Você não viu Jesus na cruz sendo triturado, mas você crê. Esta crença é o Espírito Santo que coloca dentro de nós. Até para nós sermos salvos, nós temos que crer. Porque a salvação não é por obras, não é porque você é bonzinho, ajuda os pobres. Você pode pegar tudo que você tem, dividir com os pobres, e isso não te salva. Você pode ser uma pessoa o tempo todo, você não xinga, você não prostitui, você não bebe, você não tem vício,
mas mesmo assim, muitos poderão estar condenados, porque a salvação vem pela fé. O Espírito Santo, ele trabalha o nosso espírito, para convencer o nosso espírito, que Ele é Deus na nossa vida. Jesus falou. Só que Deus, para que Ele se manifeste no nosso meio, não é que Ele precisa de nós, é uma expressão. Deus não depende de nós, igreja, é nós que dependemos dEle. Mas para Deus manifestar a sua obra, ou dar continuidade das suas maravilhas, nós precisamos do Espírito Santo, para que a obra continue, para que podemos testemunhar, para que podemos fazer até aquilo que Jesus fez. Igreja, o Senhor nos dá esta condição. A questão é que a nossa mente é pequena. A nossa mente é pequena para entender isso. Quando no livro de João, capítulo 14, versículo 12, olha o que a palavra diz. Não podemos ver um Deus distante, Deus está dentro de nós. Como pode, pastor, um Deus que nem os céus contém a sua glória, e agora Ele está condicionado dentro de nós? Como que o Espírito Santo, que desceu sobre Jesus, e que depois desceu sobre os discípulos, que hoje está sobre nós? E a Bíblia diz: em verdade vos digo. Aqui quem está falando é o Espírito Santo, através do pastor. Porque quando Deus, Ele quer falar, está aqui a Bíblia, a sua palavra. Mas aqui, precisa que alguém dê voz a esta palavra. Precisa de mim e de você dar a palavra, dar voz a esta palavra. Aqui simplesmente são papéis com tinta. Isso é físico, mas o que está escrito é espiritual. E como nós somos seres espirituais, precisamos dar voz ao que é espiritual. Então imagine, igreja, que a Bíblia diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Quais as obras que o Senhor fez, igreja? Primeiro milagre, transformar água em vinho. Multiplicações dos pães. Ressuscitar mortos. Curar doentes. Libertar pessoas aprisionadas. Não foi isso que Jesus fez? Eu não estava lá, mas através do Espírito Santo eu posso testemunhar com clareza, com convicção, que Jesus deu vista ao cego Bartimeu. Eu não estava lá quando Ele curou aquela mulher que tinha 12 anos, carregando hemorragia no seu corpo, e que Jesus curou, estancou aquela hemorragia. Eu não estava lá, mas eu creio. Eu sou testemunha disso. Vocês são testemunha disso. Mas eu não estava lá, pastor, mas o Espírito Santo me dá essa crença dentro de mim. Os milagres que Jesus fez. O Novo Testamento fala de 35 milagres, mas Jesus fez muito mais. Se fosse para descrever todos os milagres que Deus fez, igreja, não haveria livro para escrever tantos milagres. Eu não estava lá, nós não estávamos lá, mas eu sou testemunha. Ou você não é testemunha, ou você não crê que o Senhor fez isso. Os milagres. Aí o Senhor diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, ou maiores ainda,
Igreja, Jesus está me dando a mim e a cada um de vocês essa mesma condição. Essa condição não está para alguns, está para aqueles que crêem, ou não? Para as obras que eu faço, ou maiores ainda. Quando nós lemos lá em Atos 1,18, que o Senhor disse: olha, sejais as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, como em Samaria. O Espírito Santo, os discípulos, precisariam do Espírito Santo para fazer isso na vida dele. Porque todos os milagres que Jesus fez, quem estava por trás? O Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele quer dar continuidade com os mesmos sinais na vida dos discípulos. A questão é: Paulo, Pedro, João, Marcos, Mateus, Lucas, Pedro, eles estão aqui? Eles podem fazer alguma coisa? Os discípulos podem hoje fazer alguma coisa em prol da humanidade? Porque eles já fizeram. Eles deram continuidade o que Jesus fez, ou não? Como, pastor? Pedro curou na porta do templo um homem que nasceu aleijado. Pedro, primeira pregação, 3.000 almas se convertem. Não tinha trio elétrico, não tinha microfone. Segunda pregação, se converte 5.000 vidas. Pedro ressuscitou mortos. A sombra de Pedro, a sombra, não era Pedro, a sombra. Quando passava nos doentes, eram curados. Quem estava por trás dos milagres de Pedro? A pergunta é: Pedro está aqui hoje? Ele pode fazer hoje alguma coisa por nós? Por quê? Porque ele já cumpriu aquilo que foi atribuído a ele. O poder que foi atribuído a Pedro, aos discípulos, eles cumpriram. Só que hoje, o Espírito Santo, ele quer dar continuidade em nossa vida, aquilo que ele fez na vida de Jesus e aquilo que ele fez na vida dos discípulos. E hoje nós representamos os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo. É o Espírito Santo que nos mantém em pé e nos dá força para a gente olhar para a cruz. Porque se dependesse de nós, já tínhamos tirado o olhar da cruz, olhado para trás e afundado e naufragado no sofrimento.